Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No primeiro episódio do Estúdio 31, você vai entender de uma vez por todas e de uma maneira muito simples o que é podcast. Afinal, essa mídia que é tão acessível, que a gente gosta tanto, de onde ela veio, porque ela chama assim, como ela funciona. Tem que ter feed ou não tem? Se tiver só no YouTube ou só no Spotify, vale? Quais são as promessas para os novos cenários de trabalho e projetos que envolvem os nossos podcasts? Vale a pena ter um? Quando a gente pensa em podcast feito por mulheres, o que nós podemos definir e onde podemos investir? E por fim, como o mercado está vendo a mídia podcast no Brasil e no mundo nesse ano de 2020? Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Bom, aparentemente 2019 foi o ano do podcast, mas parece que 2020 realmente é o ano do podcast. Então, nada melhor do que a gente utilizar o podcast para falar de podcast. Eu considero um pouco diferente a gente não só divulgar, eu acho que é importante a gente também preparar as pessoas, especialmente pessoas que não fazem parte da grande fatia de produtores de conteúdo ainda, mas que tem muito espaço aqui pra gente sim. Por isso, a partir de agora, o Estúdio 31 vai começar uma série de episódios para que você possa começar a produzir seu próprio podcast. E para isso, nada melhor do que eu trazer para cá mulheres que sabem muito o que estão fazendo, mulheres que estão aí no mercado, mulheres que fazem isso de maneira independente, gente que vive disso. A gente ama podcast, a gente acredita na mídia e podcast é a melhor coisa do mundo. Eu sou Domênica Mendes e é um prazer estar aqui hosteando essa série com vocês. E comigo está ela, presidente da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Bem-vinda, dona Kel Bonassoli. Olá! Nossa, adorei participar aqui dessa estreia, né? Esse nome lindo, Estúdio 31. Kel, eu acho que é muito importante, dentro dessa podosfera, a gente começar valorizando quem tá fazendo. Então, por favor, quem é você? Meu nome é Kellen, não sou Raquel. Kel é pra ficar mais fácil. E porque você me acha nas redes sociais como Eu Sou a Kel. Em 2020 completo 40 anos, então eu sou a mãe do Conrad, sou graduada em letras, tenho especialização em psicopedagogia, já fiz alguns MBAs e quis o destino que eu começasse a lidar com podcast e vai completar já 8 anos. O que aconteceu? Eu trabalho com mídia digital, trabalho com eventos e hoje trabalho também com podcast. Desde o ano passado, faço parte da equipe que está atuando junto à ABPOD e como seria hipócrita, né, tá na presidência da ABPOD e não fazer um podcast, né, eu voltei ativa junto com a Érica no podcast Sexy Tintas. Então, sexytintas.com.br, você escuta lá os contos eróticos que nós mesmas escrevemos, interpretamos e entregamos ao mundo. E eu sou Domênica Mendes, eu sou criadora da campanha #podcast delas e também aqui a cabeça pensante, estruturante, organizante de toda a rede. Se você está chegando aqui através de feed ou do Spotify, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você encontra esse podcast e todos os outros podcasts fazem parte da rede lá no site podcastadelas.com.br. Então vamos falar sim do nosso episódio. Vamos começar com a pergunta mais fácil, porém mais difícil, que é: o que é um podcast? O que é um podcast? Nós temos 2 respostas válidas. Então é o seguinte, gente. Podcast é o nome dado tanto para o produto, né, para o áudio, quanto para a forma que esse áudio é compartilhado. O que acontece? Lá atrás, já existiam pessoas que postavam áudios na internet, mas a gente não tinha Wi-Fi, smartphone, essa coisa maravilhosa que a gente tem hoje. Então, era muito complicado. Alguns de vocês vão lembrar daqueles MP3 player, né? E como que a gente fazia para ouvir o áudio? Ou você tinha que estar conectado no computador, ou você tinha que fazer o download num dispositivo desses para ouvir. Quando tudo mudou, a Apple lançou o iPod para tocar música, passou a ser legal ouvir música por aí,
Porque, não sei se vocês lembram, existia um negócio chamado Walkman. Então, o Walkman era um tocador de fita. Daí fizeram Discman para tocar CD. E quando inventaram o iPod, essa é a origem do nome. O iPod era um tocador compacto para você ouvir música, para você ouvir MP3. Aí o cara pensou, né? Bom, como que a gente podia fazer para compartilhar áudio da internet? Então, criou-se o feed RSS com o áudio encapsulado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o áudio está lá embutidinho. Então, a pessoa pode assinar e ser avisada quando tem programa novo. Isso que é transmitir um áudio via podcast. Então, virou esse nome, podcast, né? Transmissão em broadcast no iPod. Ah, mas só pode usar iPod? Claro que não. Pode usar qualquer dispositivo. Mas, na época, o mais tchananã era o iPod, e quem deu esse nome pensou, né? Tipo, palavras fáceis, né? Podcast. A origem da palavra podcast enquanto um sistema de distribuição de arquivos, ele não se resumia apenas a áudio, né? Ele era referente a todos os arquivos digitais. O feed RSS, ele serve para você encapsular qualquer tipo de arquivo. Então você pode pôr um PDF, você pode pôr uma imagem, e diferente do que antes a gente tinha que vinha só o texto, vem o arquivinho junto, grudadinho lá com o link. Mas o que acontece? Hoje a gente nem enxerga mais essa tecnologia. Isso é uma coisa invisível. Muitas pessoas para quem eu vou falar, feed, podcatcher, não vai saber do que eu tô falando. E não precisa, porque hoje você faz a assinatura do podcast e pronto, você vai ser avisado. Hoje você pode usar plataformas de streaming para ouvir um podcast. E é aí que entra a segunda explicação. E é onde alguns teóricos torcem o nariz. Por quê? Não acabei de explicar que podcast é o áudio transmitido via podcast, ou PDF, ou imagem. Isso seria podcast? Acontece que ficou conhecido também o produto. Então, assim, esse programa que a gente grava e faz uma série de programas também é podcast. E aí dá aquele bug, né? Ah, mas se tá no YouTube, é podcast? Ah, mas se tá no Spotify, é podcast? Se você levar em conta a primeira explicação que eu te dei, você vai dizer que não. Quando tá no Spotify é streaming, quando tá no YouTube é streaming também. No máximo você tem lá um audiolog. Mas, se você levar em conta a segunda explicação, é podcast sim. Que no caso aí é o produto, né? E aí, nesse caso, eu acho que é interessante a gente reiterar que o podcast enquanto produto, ele é um arquivo de áudio. Ele não é uma imagem, ele não é um PDF, ele não é nada. É o áudio, é o que a gente tá fazendo aqui. Que aí pode ser, enfim, infinitas formas de se fazer e tudo mais. E é por isso também que agora o Estúdio 31 vai falar mais sobre isso, né? Formas de fazer, o que a gente encontra hoje no mercado, enfim, para que mais pessoas possam fazer. Está certíssima. Porque o que acontece? Quem dita o que é um produto, o que é uma mídia, é o uso. Da mesma forma que as palavras se desenvolvem. Vamos dar um passinho para trás. Rádio. Você tem lá a rádio web. Quem vem do pessoal que emite os programas de rádio por radiofrequência, a rádio web é um sacrilégio, porque não está usando radiofrequência. Sim. Mas, para qualquer pessoa que você disser, ouve lá o meu programa na rádio web, eles entendem, porque o conteúdo é da mesma forma que o rádio, apesar de não ser via radiofrequência. Podcast é a mesma coisa e eu acredito que a tendência é essa. Até para quem produz. A gente vai falar disso também aqui no Estúdio 31. Você não enxerga mais a tecnologia, ela é invisível. Felizmente, o que significa que a galera de TI se organizou e trabalhou o suficiente para desenvolver coisas que a gente só com alguns cliques e um pouco de conhecimento consegue jogar pro mundo. E é maravilhoso. Pensa assim, em 2018, a FGV lançou uma pesquisa falando que já existiam no Brasil mais celulares registrados do que habitantes. Uau! Isso quer dizer que tem mais do que um celular por ser humaninho. E hoje em dia é muito difícil você achar o que eu chamo de stupidphone, que é aquele celular que só faz ligação. A maioria é smartphone. Sim. E a maioria, ou você tem um plano de dados, ou você pode usar o Wi-Fi público. Quase ninguém fica sem internet. Isso é muito mais simples. Há uns 5,
10 anos no máximo, ninguém pensava nisso. Era muito difícil. Era muito caro você ter internet rápida. Fechando essa pergunta, eu acho interessante que você trouxe essa questão da web rádio, porque isso eu vejo uma tendência do aumento de web rádios e de grandes portais de notícia em trazer várias notícias hoje em forma de áudio e chamar isso de podcast. Apesar de que isso não é distribuído via feed, então eu não posso ter um agregador no meu celular, eu não posso acessar por outra plataforma, eu tenho que acessar aquele determinado site e dar o play. Mas isso mostra que, de fato, esses arquivos que eles tocam diretamente no site, hoje já é chamado para mídia também de podcast. Exatamente. À medida que a gente conseguir preservar a utilização do feed, é melhor. Não é por um preciosismo didático, teórico. O feed, ele permite que você ouça o seu podcast em absolutamente qualquer dispositivo de áudio. Você não precisa assinar nenhuma plataforma, você não precisa pedir uma licença para o governo, você não precisa pagar nada para ninguém. É um conteúdo gratuito que funciona multiplataforma, então qualquer computador, pode ser Linux, pode ser macOS, pode ser Windows, qualquer celular, pode ser o Xiaomi, pode ser Android, pode ser um iPhone, pode ser aquele iPhone. Essa que é a grande magia. O negócio é você ter liberdade para você botar a boca no mundo, produzir o seu programa e espalhar por aí. É como se fosse um fanzine de áudio. E você também não precisa estar logado à internet para ouvir um podcast. Você só precisa ter acesso à internet para ter acesso a ele. Exatamente. Você pode fazer o download e ouvir offline. Então, isso é muito bacana, principalmente as pessoas que se habituaram a ouvir em trânsito, caminhando. Você chega em casa, sincroniza lá os programas que você quer ouvir, desliga os seus dados para não gastar e sai ouvindo podcast. Nesse sentido, eu acredito que o podcast seja uma mídia extremamente acessível e acessível que eu também entendo como um produto que ele dá muita liberdade para o consumidor, que no caso da nossa comunidade a gente chama isso de ouvinte. Não necessariamente consumidor no sentido de que vai pagar para ouvir, embora não seja impossível você ter um programa que cobre mensalidade para que os ouvintes possam ter acesso ao conteúdo, embora a própria ideia do podcast é ser democrático, e para ser democrático a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora de distribuir isso. Porém, aí cada um sabe a forma como o seu projeto é, e eu acho que todas as pessoas têm que ter liberdade de escolher isso. Mas eu concordo com você que é muito importante a gente continuar distribuindo no máximo possível de feeds, e aí envolve sim você ter o feed RSS para poder chegar a isso ao maior número de pessoas, né? Exatamente. Vocês vão participar das oficinas da Domênica e vão aprender tudo, como fazer um podcast. Se você colocar numa plataforma que cobre alguma coisa, você vai separar, vai ser em outro universo. Vai deixar de ser uma coisa livre e vai para uma plataforma proprietária, onde você vai ter um arquivo de áudio, a pessoa vai pagar para ter acesso e vai ouvir. Eu entendo quem trabalha com isso de maneira profissional, inclusive um dos objetivos aqui é falar que de fato isso é possível, e se você tiver acesso a isso, se isso for de acordo com a sua ideia do projeto, vá em frente. Porém, o objetivo não pode ser só esse. Eu acho que existe aí uma lógica mesmo de conscientização do que é o podcast em si. É aquela coisa, a gente não pode ter televisão sem ter imagem e áudio, a gente não pode ter podcast se ele também não tiver uma distribuição mais acessível. Pra gente não quebrar mesmo a lógica do que a gente tá construindo até então. Eu imagino que, como tudo na vida, a gente vai ter duas ou mais vertentes. Da mesma forma que você tem televisão, tem televisão por assinatura, tem plataformas de conteúdo sob demanda, tipo Netflix, HBO, etc. Para o podcast, são formatos válidos também. Então, inicialmente você tem isso que é tudo para todos, e depois você vai ter alguns programas premium, alguns programas exclusivos, como é o caso que o Spotify faz. Então, se você tem essa intenção, não é uma coisa a ser demonizada. Só você tem que pensar que nada é sem consequências. Então, tudo vai ter o ônus e o bônus, e sempre vão existir ambas as coisas. Sim, é importante que existam ambas as coisas, né? Todos os caminhos têm que estar abertos. E, senhorita Kel, nós estamos aqui falando a respeito de ganhar dinheiro com podcast, de podcast ser uma mídia acessível e tudo mais. E você, como uma profissional da área, o que você vê hoje de promessa para os novos cenários de trabalho e projetos que envolvem o que a gente gosta de fazer? Você percebe uma melhoria? Como você analisa isso? Total. Quando eu comecei a gravar podcast, eu tinha que entender de XML, que é o protocolo onde você escreve o feed.
Eu fazia as atualizações manualmente, colocando lá todas as tags da Apple Podcast, né, que era o iTunes, e, poxa, tem que entender um pouco de tecnologia. Isso limita muito o produtor. Sim, acaba sendo excludente, né? Totalmente. Hoje tem criança publicando podcast, tem idoso produzindo e publicando podcast. Então, isso é fantástico, que com alguns cliques e um aparelhinho que está na palma da tua mão, você coloca suas ideias para o mundo. É sensacional. Tanto para consumir quanto para criar, está muito mais acessível do que nos últimos 5 anos. E a tendência do consumo de áudio também é uma coisa muito legal. Você falou aí das web rádios, mas tem também os audioposts. O Medium usa audiopost e tem uns aplicativos. Eu vi aquele Audima. Tem vários outros que fazem parecido, que eles leem o texto do blog para você. Isso facilita muito. O que mais que tem que está favorecendo o cenário? As assistentes de voz, Alexa, a assistente do Google e várias outras assistentes que estão surgindo no mercado, elas já tocam podcast para você. Você fala lá, ok, Google, toque podcast tal, quero ouvir um podcast sobre tal assunto, ele já te dá o retorno, um arquivo de áudio para você ouvir. E o mais legal de tudo, isso que eu falei do Google é uma coisa que eles estão investindo já tem alguns anos. Uhum. É muito interessante isso, Kel, porque a Google, depois que ela lançou a Google Podcasts, que funciona também como um agregador de podcasts em qualquer smartphone, ela começou a indexar podcasts como resultado de busca para pesquisas no próprio navegador do computador ou do tablet. Sim, é uma lindeza, já aparece aquele playzinho lá e você escuta o podcast. E o legal é que o algoritmo ele é tão bacana, tão avançado, que ele não faz isso com as tags que você colocou no seu post. Ele escuta o teu programa e sabe a densidade do assunto que você falou. O que é muito bom para uma questão de distribuição, porque eu percebo que quando eu tô procurando um tema, coloca também podcasts de pessoas que estão falando sobre isso, ele te abre também uma fatia de acessibilidade ao conhecimento. Porque diferente de um artigo que é feito para informar, é feito para uma revista ou para um jornal com uma ideia de venda de um produto ou de defesa de uma ideologia e tudo mais, o podcast ele também permite simplesmente acesso a conhecimento e informações e opiniões de uma forma muito mais acessível. E é por isso que eu sou assim uma alta defensora do podcast. Eu acho que todas as pessoas no mundo deveriam ter o seu. E isso que você falou, bem bacana, porque no momento que você falou todas as pessoas deveriam ter o seu, você me lembrou de mais uma coisa que eu vi acontecer no passado e que vai continuar acontecendo. Produtores de outras mídias criando podcast. Sim. Então, YouTubers já consolidados, Sim. o pessoal de blog, outros influencers criando versões do seu programa em podcast. E o que aconteceu, assim, de sensacional em 2019, que deu esse boom e fez popularizar, é a entrada da gigante Globo. Isso é transmídia. Então, isso é uma coisa sensacional, que dá um gás maravilhoso para nós produtores, porque tem um outro detalhe. O ouvinte não é bobo. Você é bobo? Eu não sou. Então, o que eu procuro? Eu procuro pessoas com credibilidade, pessoas que se parecem comigo, que têm opiniões e vivências com quem eu me identifico. Isso é o que a gente chama da geração C. A Google fez um estudo onde eles perceberam que dos 17 a 35 anos fomos classificados como geração C por causa do nosso estilo de vida. Porque a gente quer compartilhar, a gente tem um senso de comunidade muito grande. Sim. E a gente confia uns nos outros, sabe? Tem essa colaboratividade. Uhum. Então, o podcast, ele entra como uma coisa maravilhosa. Outra coisa que está acontecendo agora para as marcas. Alô, marcas. Quando você tá lá vendo videozinho no Facebook, entra um subvídeo de propaganda. Tem, às vezes, 5, às vezes 15 segundos. O que você acha desses vídeos? Olha, eu particularmente fico muito brava. Eu, às vezes, até fecho, sabe? Sim. E olha só, são 15 segundos. Para você colocar anúncio no Facebook, você paga. Para você colocar anúncio no Instagram, você paga. Para você colocar uma propaganda na televisão, custa muito dinheiro por 30 segundos. Dependendo do horário, é mais caro. No podcast, a gente consegue a proeza de reter o ser humaninho escutando a gente por 1, 2 horas.
Isso é sensacional. Sim, mas aí eu acho que o grande X da questão, que talvez é o que as marcas ainda não entenderam, e também é um dos motivos que estão me fazendo fazer esse projeto novo, e acredito que seja também um dos motivos que faz a gente, enquanto mulher, produzir podcast, apresentar, se envolver e tudo mais, que existe uma grande diferença entre o produto que eu vejo em outras mídias e o produto que o podcast em si é. A podcaster, ela leva a comunidade para onde ela for. Exatamente, chegamos ao ponto. O podcaster, ele é criador de tendência, ele é gestor de comunidade, ele precisa ter uma grande responsabilidade. Elas, as mulheres, estão no poder com um microfone na mão. Então a gente tem que saber usar essa nossa responsabilidade e ter a consciência na hora que a gente for vender o nosso espaço para as marcas, porque as pessoas confiam em você. Sim, e é uma questão muito de responsabilidade, ao mesmo tempo que para nós mulheres, pelo menos na minha jornada pessoal, ela é muito impactante, que a diferença de tudo que a gente fala aqui realmente é ouvido. É até por isso que existe a podcast delas. A podcast delas, pra mim, ela chega uma grande importância, assim como quando eu me entendi como uma mulher que produz podcast, que é o que eu falo aqui, as pessoas me ouvem. Então, o que eu falar em outro programa que eu for, quando eu divulgo nas minhas redes sociais, as pessoas vão até aquele programa que elas querem me ouvir. E através de como eu me comporto lá, elas podem se interessar ou não por aquele outro programa e pode levar aquele público pra lá. Que nunca vai deixar de ser meu, mas pode também levar pra lá. E se eu falar, olha, consuma tal coisa, provavelmente ela vai confiar em mim para consumir. Por quê? Porque ao mesmo tempo ela também tem liberdade de chegar até mim e falar, olha só, você indicou isso daqui, eu não gostei, não me foi adequado. Porque é muito próximo. Exato. Né? É como você ter de novo é realmente um sentido de comunidade. A gente acaba criando laços com pessoas que ouvem a gente o tempo todo, e não são poucas pessoas. São muitas pessoas, e a gente muitas vezes se coloca numa posição de vulnerabilidade e também de humanidade, onde a gente não cria personagens. Não que seja impossível de se fazer isso, é possível, inclusive se queira, por favor, faça, porque eu acho que tem que ter programas artísticos, mas o podcast, ele é muito libertador nesse sentido, você só é você, e você não tá expondo a sua imagem, enquanto uma mulher que produz podcast, agora vamos falar para as mulheres que estão ouvindo a gente, estão falando, poxa, parece super legal, mas é muito difícil, eu não vou conseguir nunca ter essa desenvoltura, essa capacidade, ou o tema que eu falo, as coisas que eu gosto, ninguém se interessa, enfim, para essas mulheres, nos diga a elas, por que ter um podcast? A gente tá num momento que é o ideal para lançar novos programas. Então, existe uma teoria, tem um livro, inclusive, se chama Oceano Azul. O que acontece? O Oceano Azul significa que você tem lá um mar lindo para você nadar, você tem várias opções de assunto que não tem podcast ainda, você tem a possibilidade de ser pioneiro num tipo de programa ou num tipo de assunto, e o privilégio de ser o mais autêntico possível, porque é isso que faz diferença. Não adianta você lançar um podcast sobre um assunto que você não manja ou tentar emular uma coisa que você não é, porque a comunidade que gosta daquele tema vai perceber. Se você não torce para um determinado time, você não vai saber as gírias que o time usa, vai ser inadequado. Essa é a primeira coisa. Escolha um assunto que você manja e faça uma pesquisa, que você tem essa possibilidade de ser a primeirinha. Segundo motivo, gravar podcast é muito mais barato do que fazer produção de vídeo, porém não se engane. Dá trabalho? Dá. Precisa planejar? Precisa. Mas é muito gratificante. Sim. Comece aos pouquinhos, faça um planejamento, entra lá no Mundo Podcast, digita no Google Canvas para podcast, você consegue fazer um planejamento, verifica tudo o que você precisa, começa gravando com o celular, de repente você pode começar um formato sem edição. Outra coisa, podcast, ele também serve para você se consolidar como autoridade num assunto. Então, digamos que você é nutricionista, e você quer que as pessoas saibam que você faz um bom trabalho na área de nutrição, que você entende de nutrição. Você não vai gravar um programa dizendo, me contrate que eu vou resolver a sua vida. Você vai procurar conteúdo útil que ajude as pessoas. E como as pessoas estão vendo que você realmente manja desse assunto, eventualmente elas vão te procurar. Então, as coisas se ligam, se conectam, mas dessa forma. Você não está fazendo um podcast
diretamente para venda. Você está fazendo para melhorar a sua imagem. Então, tudo depende do objetivo. Mulheres, 2020 é o ano do podcast, parte 2, o retorno, e a hora é agora. Põe a cara no sol, vamos fazer podcast que eu quero ver bombando. Quero podcast sobre criação de chinchila, quero podcast sobre compra de joias, quero podcast sobre biotecnologia, quero podcast sobre física quântica. Vamos lá, gente. Não é mulher, solta sua voz, né? O mundo precisa dela. Eu acho que é esse o grande tchererã da coisa toda. Não é? E Kel, pra gente fechar, quando a gente pensa em podcasts feitos por mulheres, produzidos, apresentados, o que você dá de conselho? Como é que você acha que a gente pode investir nisso? O que você com a sua experiência tem pra compartilhar com a gente? Olha, há 9 anos, que foi quando eu comecei, antes de gravar podcast, eu escrevia sobre podcast. E eu lembro que para fazer uma coletânea de podcasts produzidos por mulheres, eu rebolei. E saiu, sei lá, uns 15. Hoje tem muito mais. Então, você como ouvinte, procure podcasts produzidos por mulheres, conecta lá, procura a hashtag podcast é delas e ouça os podcasts com mulheres. Ouça os podcasts da rede também. Isso ajuda muito a fortalecer o movimento. Comente, indique para um amigo, joga no grupo da família, ensina o Uber a baixar podcast, sabe? Tudo que você conseguir fazer para evangelizar um novo ouvinte é maravilhoso. Nas escolas. Gente, tem programa que é usado dentro de escola para ensinar alguns assuntos. Tem programa que é usado no exterior para ensinar o nosso idioma. E tem muita coisa boa feita por mulher. E é muito legal e às vezes você tem 2 programas, né, sobre o mesmo assunto, um com equipe feminina e outro não. Ouça os 2 e divulgo das mulheres, porque a gente ainda é minoria e acho que enquanto não ficar 50-50 aí, 50%, a gente tem que fazer o esforço. Eu acho que a justiça é isso, né? Você dá condição para equiparar e buscar essa igualdade, sabe? Outra coisa, você aprendeu a fazer podcast, você sabe fazer, você tá ouvindo esse programa, mas você já é produtora. Compartilha esse conhecimento. Dá um workshop. Se você quiser fazer isso como uma forma de negócio, ótimo. Mas para cada workshop que você fizer pago, pensa em fazer pelo menos um a cada 2 meses ou a cada mês, gratuito para pessoas carentes, para mulheres que têm menos condições, porque às vezes só o que essas mulheres precisam é um impulso para colocar a voz. Tem muita coisa que precisa ser dito. A voz das comunidades precisa ser ouvida. Os apelos de quem sofre violência. Tudo isso aí é o jornalismo feito por nós mesmos, sabe? É uma coisa democrática que a gente tem que pôr aí no mundo para mostrar que a gente está aqui sim e que a nossa voz tem que ser ouvida. Eu sempre falo muito numa questão não só de igualdade, mas também numa questão de equidade. O importante é a gente poder fazer alguma coisa de fato para fortalecer. E é interessante a gente ter essa consciência de que a gente precisa ir também além do que tá, digamos assim, na grande elite do podcast. Então, publica assim seu podcast onde você precisar. Se o seu caminho é fazer um canal no Telegram para colocar lá o áudio, coloca. Se o seu programa precisa de um grupo do WhatsApp fazer, faça. O importante é isso chegar ao maior número de pessoas. Isso tem que chegar também em quem não tem um acesso à internet tão bom. Então, pensa, o que você quer falar? Como você é autêntica ao fazer isso, o que você domina e o que você tem de ferramentas hoje para poder fazer. E nenhuma ideia é inválida. Eu acho que isso é o mais maravilhoso do podcast, sabe? Nada é inválido. E no próximo episódio eu volto com uma outra mulher pra gente falar sobre o mistério da captação de áudio. Como que a gente pode captar esse áudio? Porque é tudo muito bonito na teoria, a gente falou aqui de como é que funciona, mas como que a gente capta esse áudio, então? Fique por dentro das novidades do podcast é delas. Já está no ar a página de divulgação dos participantes da campanha O Podcast é Delas 2020. Confira todos os episódios em nosso site, opodcastedelas.com.br.
Outra novidade é o lançamento do nosso financiamento coletivo. Faça parte desse projeto e contribua para aumentar a participação de mulheres na mídia podcast. Acesse catarse.me/o podcast delas e escolha o valor do seu apoio. Com R$ 7,00 por mês, você nos ajuda a fazer a manutenção de toda a rede e também do banco de dados de mulheres que já fazem podcast no Brasil. Com R$ 10,00 por mês, você apoia uma ou mais mulheres a fazer os seus próprios podcasts. E se você for mulher, concorre a vagas exclusivas para uma oficina de pré e produção de seu próprio episódio, diretamente comigo. Você vem com a ideia, nós tiramos ela do papel e publicamos aqui mesmo no Estúdio 31. Seu apoio faz total diferença para o nosso conteúdo. E não se esqueça de assinar o nosso feed. Isso garante que você receberá os nossos episódios assim que eles saírem. Indique o Estúdio 31 para mais pessoas. Vamos juntas tornar o podcast uma mídia com mais igualdade e equidade. Nos ouvimos no próximo episódio. Até lá! Esse episódio foi apresentado por Domênica Mendes e Kel Bonassoli. A arte de logo e template é de Cecília Reis. Na vinheta, voz e montagem de Cafeína. A edição é de Domênica Mendes. Acompanhe novos conteúdos em nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, você nos encontra em @o podcast delas.